Gente, a Nova, ela tem em especial, não só a Nova, eu sou o pastor que tive a visão da igreja e comecei a coisa toda. A gente tem uma linha de pensamento, uma linha de pregação, que é palavra da graça e da fé. Os dois grandes pilares do Novo Testamento são a graça e a fé. Uma depende da outra, uma precisa da outra, uma está amarrada com a outra, uma forma um bloco único com a outra. Você não consegue, didaticamente, a gente até consegue separar graça para um lado, fé para o outro, para ensinar sobre graça, ensinar sobre fé. Mas é impossível você ensinar sobre graça sem falar sobre fé, é impossível ensinar sobre fé sem falar sobre graça, porque Deus é um Deus gracioso, mas Deus também é um Deus de fé. O universo, essa música da Hilson, que foi cantada a última aqui, que fala sobre toda a criação, Deus criou tudo usando fé. Quando você vai a Marcos, no capítulo 11, que é a maior lição sobre a operação da fé que existe em todo o Novo Testamento, né, Jesus, e ainda bem que foi Jesus que ensinou sobre aquilo ali, porque aquele ensino, se não fosse Jesus, ia ser uma polêmica na igreja, e já é uma polêmica, né, tremenda na igreja, sobre o exercício da fé, tendo sido Jesus quem ensinou. Não foi João, não foi o apóstolo Paulo, não foi ninguém mais que o próprio Jesus que disse: olha, se você tiver a mesma qualidade de fé, o mesmo tipo de fé que Deus possui, porque a primeira frase, o contexto é o seguinte: os discípulos passaram por uma figueira no dia anterior. Jesus procurou figos na figueira, não havia figos, e ele amaldiçoou a figueira: nunca mais ninguém vai comer figo de você. E os discípulos, olhando para aquilo, a Bíblia não diz que eles fizeram comentário algum a respeito daquilo, não diz que eles fizeram nenhum tipo de comentário, mas eu imagino a cara dos discípulos vendo Jesus conversando com uma árvore. Alguém aqui já conversou com uma árvore? Bateu um papo com uma árvore? Só um maluco aqui, tão doido quanto eu, né, para parar para conversar com uma árvore. Jesus passou por uma árvore e bateu um papo com uma árvore. Disse: peraí, não tem figo aqui, eu estou com fome, não tem figo. Nunca mais ninguém também vai comer figo de você. E os discípulos, eu imagino que eles vinham andando, e Pedro, como sempre o cara que estava na frente, que falava, era o porta-voz dos discípulos, deve ter parado a galera, os outros 11, e dito: gente, cara, Jesus está conversando com uma árvore. Não é que o cara pirou, não, ele não pirou de vez, não. É que ele está muito estressado, está cansado, é muita gente. O cara viaja para lá e para cá, a gente vai de uma cidade para outra, caminhando, e onde ele chega é muita gente que vem para ser curada, e ele ensina, prega, ministra, impõe as mãos, cura muita gente. Então o cara está cansado, às vezes não dá tempo nem de dormir direito, então é o cansaço. Por isso que já está até falando com árvore, está chamando o urubu de meu louro, jacaré de meu tio, já está assim, zureta. Mas se ele tiver uma boa noite de sono, isso aí vai passar. Aí eles passam a noite. No dia seguinte, Jesus, de propósito, passa de volta pelo mesmo lugar. E quando eles passam, Pedro, eu até imagino que Jesus deve ter dado uma meia trava, né? Devia vir andando num ritmo, quando ele passa pela árvore, ele dá aquela desacelerada, para os caras repararem na figueira. E Pedro chama atenção e diz: galera, para aí, a árvore, aquela figueira secou, ela secou. Jesus, vem cá, ensina para a gente alguma coisa. Agora não, agora foi demais. Ensina para nós sobre oração, ensina para nós sobre fé, porque a sua vida de oração, o teu relacionamento de fé com o Pai é diferente do nosso. Nós somos judeus e a gente ora no mínimo 3 vezes por dia, mas a nossa oração, ela é burocrática, a nossa oração, ela é muito formalista, e você é diferente. Você, quando ora, as coisas acontecem. Ensina para a gente a respeito dessa qualidade de fé. Jesus disse: agora vocês vão entender. Se eu tivesse dado a teoria primeiro, para depois mostrar como é a prática, vocês iam ficar enrolados, vocês não iam acreditar, vocês não iam entender. Mas como vocês viram a prática, agora eu vou ensinar para vocês a teoria. Tenham fé em Deus. Mas se você pegar essa frase no original grego, ela também poderia ser traduzida:
tenham a mesma qualidade, o mesmo tipo de fé que Deus tem. Porque eu digo a vocês, eu afirmo a vocês, que se vocês disserem a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E Jesus estava se referindo aqui, quando ele diz, tenham a mesma qualidade de fé que Deus tem, o mesmo tipo de fé, porque se vocês disserem, Jesus agora faz uma associação com o livro de Gênesis, no capítulo 1, e Deus disse, haja luz. O universo foi criado pela palavra, não foi criado porque Deus estalou os dedos, não foi porque ele teve um pensamento legal, não foi por força do pensamento, não, ele disse, o plano da existência de todo o universo já estava na mente de Deus desde toda a eternidade, mas nada veio existir enquanto Deus planejou, enquanto Deus pensou, mas no momento em que ele abriu a boca e disse, haja luz, tudo começou. E aí Jesus disse, se vocês disserem a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidarem no seu coração, aquilo que vocês disserem é aquilo que vocês vão receber. Cara, ainda bem que foi Jesus que ensinou isso, né? Porque se fosse eu, o pessoal ia criar uma polêmica do tamanho de um bonde. Se fosse o apóstolo Paulo, né? Porque lendo as coisas que Jesus disse, os profetas, e puxando uma coisa daqui e dali, eu entendi que realmente se você disser ao monte, ergue-te, não foi preciso isso, foi Jesus em pessoa que disse isso, Jesus em pessoa que disse, se você tiver essa qualidade de fé, e falar ao monte, aquilo que você disser, é o que você vai receber. Nós precisamos entender que, quando Jesus ensina sobre fé, não dá para você dissociar isso da graça, porque por mais fé que você tenha, se Jesus, se Deus, o Pai, não der a você pela graça, você pode ter a maior fé do mundo e não vai acontecer nada. As pessoas, a gente passou muitos anos ensinando sobre fé, e as pessoas passaram a ter fé na sua fé. Você não tem que ter fé na sua fé, a sua fé é em Jesus, é no poder dEle, na graça dEle. Ele dá tudo pela graça, e graça é favor e merecido. A definição simples de graça é favor e merecido. Existem livros escritos para definir o que é a graça, mas graça simplesmente é favor e merecido. Ele pode dar tudo e nos deu tudo pela graça, mas nem todo mundo está desfrutando daquilo que Ele deu pela graça. Por quê? Porque do lado de cá tem que haver fé para receber o que Ele dá pela graça. Eu não arranco de Deus nada pela força, pelo esforço. Não, Deus vai me dar. Mas tem crente que imagina que vai fazer isso. Não, eu já pedi, Deus não deu. O que eu vou fazer agora? Agora então eu vou jejuar até o estômago colar na coluna vertebral, e com isso eu vou dar uma chave de braço em Deus, e Ele vai me dar aquilo que eu pedi. Porque na oração simples não funcionou. É tipo assim, Deus está olhando e dizendo assim, quero ver até onde você vai. Quero só ver até onde você vai, para receber aquilo que eu tenho para te dar. E você já pediu, clamou, chorou, gritou, berrou, foi na campanha, você quebrou correntes, foi ungido com óleo, não foi com qualquer óleo não. Você foi naquele culto de unção com óleo, o pastor ungiu com aquele óleo de caminhão queimado. Sabe aquele óleo grosso, queimado, ele te ungiu com aquele óleo, não foi qualquer óleo, foi um óleo poderoso, e não aconteceu. Aí o que você faz? Vou tentar agora torcer o braço de Deus, dar uma chave de braço, um katagatame, e vou apertar até Ele dizer, eu dou. Deus não dá nada porque você jejuou, orou, se esforçou, e obedeceu, correu atrás, tomou posse. Não, Deus te dá pela graça, mas você recebe pela fé. Essas duas coisas são inseparáveis, e são as duas grandes bases do Novo Testamento, graça e fé. E por causa disso, quando eu entendo isso, eu perco completamente a licença para pregar o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião. Eu conversando com uma pessoa outro dia, a pessoa falou, mas eu acho isso, eu acho aquilo outro, falando sobre coisas da Bíblia. Me perguntou, mas o que você acha? Eu disse, cara, a minha opinião é absolutamente irrelevante. Aquilo que eu digo e eu penso a respeito do que a Bíblia diz é absolutamente irrelevante, porque eu posso pensar o que eu quiser, não vou mudar Deus, não vou mudar a palavra ela é imutável, eu não vou mudar Deus. Eu não tenho que pregar o que eu penso, eu tenho que pregar o que Deus pensa. E esse é um problema sério na igreja, porque por falta de ir à palavra,
e buscar revelação. E quando você vai à primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro diz para nós que a palavra que veio sendo ensinada, ministrada, pregada pelos profetas, ela foi revelada a nós. Revelada. A Bíblia é um livro assim muito interessante, porque não é um livro para simplesmente ser entendido. Eu preciso de um pouco mais do que simples entendimento. Eu preciso de revelação a respeito daquilo que está escrito nesse livro. Sem revelação, eu conheço gente que tem muito conhecimento bíblico, que conhece o grego, que conhece o hebraico e que sabe teses e teses e teorias sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo e doutrinas bíblicas, mas não tem revelação. Não tem revelação. E o que eu mais preciso é de revelação sobre aquilo que a palavra diz. Amém? Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse assim: nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu sairei daqui mais semelhante ao meu Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Cara, Gálatas, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 21. Não sei se você está com Bíblia de papel ou Bíblia eletrônica, se você quiser acompanhar a leitura. Gálatas 4, 21, Paulo diz o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, debaixo da lei, será que vocês não ouviram o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, ou seja, são simbólicas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: manda embora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Somos filhos não da escrava, mas da livre. É interessante que o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele faz uma associação entre o Monte Sinai e um outro monte. Ele não cita o nome do outro monte aqui, mas o outro monte que ele está dizendo que equivale ou que se equipara a Sara é o Monte Sião. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir a Israel alguma vez. Alguém já foi a Israel? Só você lá atrás, que já foi alguma vez? Jerusalém é uma cidade que está construída em cima de uma série de colinas, uma série de montes, e se há uma coisa que você faz em Jerusalém é subir e descer ladeira, você anda subindo e descendo ladeiras, e o lugar onde Davi construiu a sua fortaleza, o seu castelo, que hoje você tem umas escavações para encontrar o real castelo de Davi. O que você vê do lado de fora, que eles chamam de Fortaleza de Davi, não é a fortaleza, não é o castelo onde ele morou. Aquele castelo que existe lá hoje é uma fortaleza construída pelos cruzados, já na Idade Média, mas lá de baixo já estão sendo feitas escavações e já começaram a encontrar os escombros, os restos arqueológicos do castelo de Davi, da morada de Davi, que fica em cima exatamente do Monte Sião.
Quando você anda um pouco mais para frente, você encontra um outro monte. É um monte chamado Monte do Templo. O Monte do Templo é onde hoje tem uma mesquita, Al-Aqsa. E ali, naquele lugar, era aonde existia o templo de Israel. Esse templo que foi destruído, o templo de Salomão, depois o templo de Herodes, era no mesmo lugar. Aquele mesmo lugar é onde Abraão, séculos e séculos e séculos antes, subiu com o seu filho Isaque para sacrificá-lo. Aquilo ali faz parte de um complexo, o Monte Sião, o monte aonde foi construído o templo. Todos esses lugares fazem parte de um complexo chamado Moriá. Por isso a Bíblia no Antigo Testamento fala de Abraão subindo o Monte Moriá. Mas é exatamente aonde foi construído o templo de Israel, o templo de Salomão e depois o templo de Herodes. E a Bíblia é muito interessante, que a Bíblia fala muito sobre montes, fala sobre montanhas, e normalmente a Bíblia se refere a esses montes e montanhas como se fossem verdadeiros altares de adoração a Deus. E há um monte muito interessante que a Bíblia cita, que é o Monte Gólgota. O Gólgota, o nome Gólgota significa Monte da Caveira, e muita gente diz que o Monte Gólgota se chama Gólgota porque o monte tinha um aspecto de caveira, né? Parecia um crânio de um esqueleto. E se você vai a Israel, há alguns lugares onde o pessoal acredita que era o Gólgota, e tem algumas fotos e dizem, olha só, você vê aqui os olhos da caveira, do crânio e tal, o nariz. Mas há uma história interessante que fala sobre o Gólgota, que fala sobre esse monte. Quando você vai no Antigo Testamento, todo mundo aqui já leu sobre a luta, a batalha entre Davi e Golias. Já leu, não já? Ok. Se você lê a história, a Bíblia diz que Golias não morreu com a pedrada que Davi deu na testa dele. Ele só apagou, aí caiu de cara no chão. O que matou Golias foi que Davi foi até Golias, pegou a espada de Golias e degolou Golias, decapitou Golias. E aí a Bíblia diz então que Davi pegou a cabeça de Golias e levou. Só que ninguém sabe para onde. A Bíblia não diz para onde ele levou. A Bíblia não descreve. Mas é óbvio que Davi não ficou com essa cabeça para fazer uma abajur em casa. Provavelmente ele pegou essa cabeça e levou como um troféu para mostrar que Golias estava morto, para comprovar que Golias estava morto. Mas ele sepultou essa caveira, esse crânio em algum lugar. E diz a tradição, a Bíblia não diz isso, mas a tradição judaica diz que ele levou esse crânio para Jerusalém e sepultou no alto de um monte. E esse monte ficou conhecido agora como o Monte da Caveira, porque lá estava enterrado a cabeça de Golias. Então não faz a mínima diferença se o monte onde Jesus foi crucificado parecia ou não um crânio. O que importa é que há alguma indicação que o lugar aonde Jesus foi crucificado foi exatamente aonde estava sepultada a cabeça de Golias. E Golias no Antigo Testamento, ele é uma figura, um personagem que aponta para Satanás, ele aponta para o diabo. Se você começar a entender que o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, na tradição judaica, era um monte aonde foi sepultada a cabeça daquele que representava o diabo, e que a cruz de Cristo foi cravada sobre a cabeça do diabo, você vai entender aquilo que diz lá no livro de Gênesis, quando há uma promessa dizendo, o teu descendente vai pisar na cabeça do inimigo, ele vai esmagar a cabeça do inimigo. Pode ser até que o inimigo fira o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça do inimigo. E em tudo isso há um símbolo de que a nossa vitória em Cristo, a vitória de Cristo por nós, é uma vitória que derrotou de uma forma tremenda, arrasadora, todo o inferno. Porque a cabeça do inimigo foi esmagada pelos pés de Jesus. Amém?
E isso aconteceu no alto de um monte Gólgota. E esse monte, ele fica nas proximidades do Monte Sião. E se há um monte onde a Bíblia fala e elogia, é o Monte Sião. O Monte Sião, quando você vai agora ao tempo de Davi, a Bíblia conta uma história, e Pedro fala sobre a restauração do templo, aonde o Monte Sião era um lugar de adoração. Quando você vai na história bíblica, você volta no tempo da história bíblica, você vai ver que o Monte Sião é um monte que não tem geograficamente não é um monte que tem a relevância que chama atenção, não é uma montanha, é um monte, somente um monte. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu aquele monte, escolheu aquele lugar para a sua habitação. Mas é interessante que a igreja, ela coloca ênfase, não no Monte Sião, a igreja tem colocado ênfase ao longo da história, num outro monte, numa outra montanha chamada Monte Sinai. E é interessante você fazer, a Bíblia, o apóstolo Paulo começa a fazer aqui uma comparação entre o Monte Sião e o Monte Sinai. Ele começa a mostrar as diferenças que existem entre um e o outro. Eu não sei por que cargas d'água a igreja foi colocar ênfase no Monte Sinai, que o apóstolo Paulo diz que aponta para a escravidão, enquanto que o Monte Sião aponta para a liberdade, que o Monte Sinai, ele aponta para Agar, a escrava, enquanto que o Monte Sião aponta para Sara, a livre, e nós somos filhos da livre. Aleluia. E é interessante que a Bíblia diz aqui agora, que nós somos filhos da livre, que ela é a nossa mãe. Todos nós estamos acostumados a dizer que nós somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus. Deus é nosso pai. Mas quem tem pai, tem mãe. Quem tem pai, tem mãe. Deus é o nosso pai. Quem é, então, a nossa mãe? A nossa mãe, aliás, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é um filho de Deus? A pessoa para quem você perguntou respondeu? Sim, respondeu ou não? Respondeu? A resposta foi sim ou não? Ok, então diga para ela o seguinte: somos filhos do mesmo pai. Agora eu quero saber o seguinte: somos também filhos da mesma mãe? Porque esse é o problema na igreja. Todos somos filhos do mesmo pai, não importa a denominação, o nome que você der, a tabuleta que tem na porta da igreja, não faz a mínima diferença. Somos todos filhos do mesmo pai. A questão é: será que somos todos filhos da mesma mãe? Porque tem muita gente que é nosso irmão, mas é só irmão por parte de pai, não é por parte de mãe, porque são filhos da escrava, enquanto que nós somos filhos da livre. Quem são os filhos da livre? Se você começar a ver o que Paulo fala aqui sobre a questão do Monte Sião e do Monte Sinai, é interessante que você vai ao Antigo Testamento, e quando a Bíblia começa a falar sobre o Monte Sinai, diz que é o lugar aonde foi dada a lei, aonde Moisés vem andando pelo deserto com a turma toda que saiu, no mínimo 2 milhões de pessoas que saíram da escravidão do Egito. Eles vêm caminhando pelo deserto, chegam até aos pés do Monte Sinai, e ali a Bíblia fala que o povo ficou apavorado de olhar e ver o que acontecia no Monte Sinai, porque no Monte Sinai o que acontecia era fogo, um som como se fosse uma tempestade, nuvens negras, raios, trovões, um som que eles disseram parecendo um som de trombetas tocando, e essas trombetas não eram como você pode imaginar, uma trombeta moderna, feita de metal, com um som definido. O que eles conheciam como trombeta era aquilo que a gente conhece hoje como chofar. O chofar é aquela corneta de chifre de carneiro, né, que curtinha, não é um berrante, ok? O berrante a gente tem aqui no Brasil, e o pessoal muitas vezes pensa que um berrante é um chofar. Eu já vi algumas igrejas, o pessoal que gosta desses símbolos judaicos, com um berrante no canto tocando. Eu falo, se esse pessoal fosse a Israel e visse que isso aqui não é um chofar, pelo contrário, aquilo ali nem pode ser tocado dentro de uma sinagoga. O chofar, ele é curtinho, é de chifre de carneiro, é uma outra coisa. E o som do chofar não é um som de uma trombeta bonito, afinado, papapá, papá, não é uma coisa assim não, é um troço meio assim, é uma coisa meio, quer dizer, imagina 1000 chofares
tocando ao mesmo tempo, com aquele cada um. Já viu aqueles filmes de terror? Quando o camarada vai entrar no castelo do Drácula e começa aquele som. O cara vai entrando assim meio. É um negócio mais ou menos assim. E o povo olhando para aquilo, a Bíblia diz que o povo ficou tão apavorado que eles disseram para Moisés: Moisés, você sobe lá, fala com Deus, a gente fica aqui, não deixa nem Deus falar conosco, porque o que nós estamos vendo é um espetáculo aterrorizante. A gente não quer chegar lá. E por causa desse posicionamento, e até de um posicionamento anterior do povo, quando eles bateram no peito, porque Moisés já tinha conversado com Deus, e disse: gente, Deus amanhã vai falar conosco, e Ele vai nos dar algumas orientações. Moisés não disse que Deus ia dar a lei. Moisés não disse: amanhã Deus vai nos dar a sua lei. Ele disse: amanhã Deus vai passar para nós os seus princípios. Mas o povo, quando ouviu, disse: Moisés, pode dar um recado de volta para Deus. O que Deus disser, nós vamos obedecer. A gente mata no peito e pum, manda para o gol. A gente resolve, sem problema. Se você ler essa passagem no hebraico, a frase, o tom da frase é um tom de arrogância. Não é um tom de humildade. Moisés, diga a Deus que tudo que Ele falar, nós faremos. Não foi isso, foi um tom de arrogância. Pode dizer para Deus que o que Ele mandar, o que Ele disser, a gente consegue. Quer dizer, os caras nem sabiam o que Deus ia pedir, e já estavam dizendo que conseguia. Imagina você, eu chego: olha, vou te pedir um negócio. Você: pastor, pode pedir o que quiser, não tem problema nenhum, isso aí eu resolvo, brincando. Cara, eu ia te pedir para você pular do 10º andar sem paraquedas. Quer dizer, você não sabia nem o que eu ia pedir antes, já está dizendo que consegue. E por causa desse tom arrogante, Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, diga para o povo então o seguinte: eles acham que eles podem conquistar e fazer qualquer coisa que eu diga pela força deles, pela capacidade deles. Diga o seguinte: traça uma linha aos pés do Monte Sinai, qualquer um que ultrapassar essa linha, seja gente, animal, o que for, vai ser apedrejado ou flechado. Não deixa ninguém chegar aqui em cima, só você e Arão vão ter autoridade para subir aqui. E o povo ficou aterrorizado, não queria relacionamento com Deus. Quando você vai agora ao Novo Testamento, Davi, o povo de Israel teve uma guerra com os filisteus, e nessa guerra, alguém teve uma grande ideia. Eles foram para a guerra, chegaram lá, começaram a lutar, e Israel perdeu a guerra, perdeu a primeira batalha. Eles voltaram para casa: cara, não estou entendendo nada, como é que pode? Deus sempre foi conosco, a gente perdeu essa batalha, não é possível, tem alguma coisa de errado. E alguém teve uma brilhante ideia, alguém disse: o que faltou foi a gente levar a arca da aliança para a batalha. Se a gente levar a arca, nós vamos derrotar os filisteus. Pegaram a arca, levaram para o campo de batalha, e eles se esqueceram que, na verdade, não era uma questão da arca. Eles estavam tão afastados de Deus, que Deus já tinha saído do meio deles há muito tempo, com arca ou sem arca. Eles pegaram a arca, levaram para o campo de batalha, não só perderam a batalha, como os filisteus sequestraram a arca da aliança. Quando volta os guerreiros derrotados, alguém vai para a nora de Eli, que era o sacerdote no templo, o sumo sacerdote, que estava grávida de um dos 2 filhos de Eli, e ela dá a notícia: olha, o teu marido morreu na guerra. Ele dá uma notícia aos poucos, né? Olha, Israel perdeu a guerra. Ela já: e o teu marido morreu na guerra. E levaram a arca da aliança. O desespero foi tão grande que ela sentiu as dores de parto e deu à luz ali mesmo. E ali ela deu um nome ao filho de Icabode, que significa: foi-se embora a glória de Israel. Essa arca ficou no templo de Dagon, deu uma confusão danada, e para encurtar a história, os filisteus acabam mandando a arca de volta. Ela volta para Israel, na época em que Davi começa a reinar. E depois de muita história, Davi acaba conseguindo levar essa arca de volta, e nem levou de volta, porque a capital de Israel nessa época era um lugar chamado Hebrom, mas ele leva a arca para Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele entra pelos portões de Jerusalém, dançando na frente da arca, pulando, celebrando, e ele coloca essa arca no alto do Monte Sião. No alto do Monte Sião. Na época da lei,
Se você já leu a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito de quem olhasse para a Arca da Aliança, sem ser o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, quem olhasse para a arca, só olhasse para a arca, acontecia o que com essa pessoa? Morria. Ninguém podia ver a arca. Os próprios levitas, na época de Moisés, quando eles desmontavam o tabernáculo, para sair de um lugar, para ir para outro, eles entravam dentro do tabernáculo, de costas, com cada um segurando um pano azul, nas 4 pontas, cada um em uma ponta. Eles entravam de costas, olhos fechados. Quando eles estavam na altura da arca, eles baixavam o pano e empacotavam a arca para não olhar, porque se algum deles, embora fossem levitas, se algum deles olhasse para a arca, pumba, caía fulminado. Davi pega a arca, bota no alto do Monte Sião, todo mundo olha para a arca e ninguém morre. E durante 40 anos a arca ficou no alto do Monte Sião, somente coberta por um toldo, para a chuva não cair em cima. E durante 24 horas por dia, Davi fez escalas entre os levitas, e durante 24 horas por dia havia um coral diante da arca, prestando louvor, adoração, e todo o povo de Israel, todo o povo que morava em Jerusalém, vinha àquele alto daquele monte, para olhar a arca, celebrar e dar graças a Deus. E ninguém morreu naquele período de 40 anos em que a arca ficou exposta para todo mundo ver. E por que isso acontece? Porque Davi é um tipo que aponta para Jesus, e a arca no Monte Sião, sendo vista, celebrada, é um tipo da graça, é um tipo da graça, o favor imerecido. E agora o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, no dia do primeiro Pentecostes da história, o primeiro Pentecostes da história, se você perguntar para um cristão o que se celebra no dia de Pentecostes, o que a gente, os cristãos, as igrejas, celebram no dia de Pentecostes? Pergunta teológica, pergunta de seminário teológico. O que a gente celebra no dia de Pentecostes? É o quê? Peraí, só o pastor Jorge que sabe, gente? A vinda do Espírito Santo. Estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e veio sobre eles o Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Ok, mas você sabe que o Pentecostes não é uma festa cristã, é uma festa judaica. O que os judeus celebram no Pentecostes? Gente, se já estava um silêncio quando eu perguntei o que o Pentecostes significa para a igreja, imagina agora quando eu pergunto o que o Pentecostes significa para o judeu. Pergunte a um judeu qualquer, o que vocês celebram no Pentecostes? Eles vão dizer para você, a vinda da lei. O primeiro Pentecostes aconteceu 50 dias depois do povo de Israel sair da escravidão do Egito. Eles caminham e chegam até a beira do Monte Sinai 50 dias depois, e ali 50 dias depois Deus dá a lei. O que acontece quando Deus dá a lei? Moisés desce do monte com as 2 tábuas, quando ele olha, o povo está adorando um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas e 3.000 pessoas morrem. Ele chega lá embaixo, chama Arão e diz, isso é uma afronta ao Deus vivo, isso aí é imperdoável, eu quero saber quem foi que deu essa ideia. Não, Moisés, olha só, eu peguei o ouro todo do povo, joguei no fogo, saiu esse bezerro aí. E o povo começou a adorar. Não, mas quem foi o pessoal que começou essa história? Foi aquele, 3.000 pessoas, morreram 3.000 pessoas. O primeiro Pentecostes da nova aliança acontece 50 dias depois da crucificação e da ressurreição de Jesus. Jesus é crucificado, sepultado, 50 dias depois, ele ressuscita no 3º dia, 50 dias depois é o dia de Pentecostes, estão todos os discípulos, 120 reunidos num salão, no cenáculo, vem sobre eles o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. As pessoas que estavam à sua volta passavam, olhavam e dizendo, tão bêbados. Pedro para e fala assim, de jeito nenhum, aqui não tem ninguém bêbado. Isso é um efeito da vinda do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, e vocês crucificaram o Salvador. As pessoas dizem, Pedro, o que a gente faz então para ser salvo? Arrependam-se cada um de vocês e recebam o dom de Deus, a salvação, o Espírito Santo, e 3.000 pessoas nascem de novo. No Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. No Monte Sião, 3.000 pessoas receberam a vida eterna. No mesmo dia, na mesma data. É uma comparação que a Bíblia começa a mostrar entre os efeitos da lei
e os efeitos da graça. A lei provoca morte, a graça provoca vida, traz vida e vida em abundância. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele é a graça em carne e osso. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma ideia, a graça não é um princípio, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Deus, quando teve que enviar a graça, Ele não enviou um profeta, não enviou um anjo, não enviou um mestre, Ele enviou o seu próprio Filho. Ele pegou a graça, transformou em carne e osso e mandou até nós. Jesus não veio para ensinar a graça, Jesus veio para viver e transbordar a graça sobre nós. Por isso a graça não pode ser uma teoria simplesmente, ela tem que ser uma vivência, tem que ser uma experiência. Quando eu simplesmente olho para a Bíblia e tento ser eu, o advogado de Deus, eu me torno um legalista. Quando eu permito que Jesus seja o meu advogado, eu me rendo a Ele e Ele é quem me defende. Eu não tenho que defender Jesus, é Ele quem me defende. Mas tem muita gente que pensa que tem que defender Jesus. Então começa a dizer uma série de coisas e a fazer uma série de coisas que começam a desenvolver o legalismo dentro da igreja. E muitas vezes com base naquilo que a própria Bíblia diz. Essa pessoa, ela não está entendendo que ela está se posicionando como um filho do mesmo pai, mas de uma outra mãe. Não de Sara, a livre, mas de Agar, a escrava. Eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre. Nós somos descendentes de Isaac, nós não somos descendentes de Ismael. Os descendentes de Ismael estão em escravidão até o dia de hoje. Até o dia de hoje. São aqueles, o pessoal chama de, eles se denominam palestinos, que é uma coisa que nem existe. Não existe palestino. Se você procurar na história um povo palestino, nunca houve isso. A Palestina, na verdade, só se chama Palestina porque um imperador romano, de raiva, mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, o imperador Adriano, que por causa de uma revolta, tentando a independência por parte dos judeus, ele disse: eu vou mudar o nome dessa terra de Israel para Palestina, em homenagem aos filisteus, que eram inimigos clássicos do povo de Deus. Então, em alusão aos filisteus, essa terra vai se chamar Filistina, Palestina, e Jerusalém vai deixar de ser Jerusalém, vai se chamar Hélia Capitolina, em homenagem ao Deus que eu adoro, Júpiter Capitolino. Mas um povo chamado palestino, como você tem Eveu, Eteu, Jebuseu, nunca existiu, nunca existiu. Quem são esses caras que se dizem os palestinos? São os descendentes de Ismael, que estão até hoje em escravidão. Nós somos descendentes de Ismael? Não, nós somos descendentes de Isaac. A Bíblia diz que nós somos descendentes legítimos de Abraão. Qual é o lugar onde nós temos que amarrar o nosso burro? Onde é que a gente tem que amarrar o nosso bode? Onde a gente tem que estabelecer o lugar da nossa adoração? É no alto do Monte Sião, e não no alto do Monte Sinai. No alto do Monte Sinai, quando você estabelece o local de adoração no alto do Monte Sinai, obediência se torna um fardo. No alto do Monte Sião, obediência se torna uma consequência, um fruto, e é leve, é fácil. No alto do Monte Sinai, tudo é sofrido, tudo é difícil, até se relacionar com Deus é difícil, é complicado, porque você precisa de toda uma série de rituais para se aproximar com muito cuidado, porque o que você vê no alto do Monte Sinai é fogo, fumaça, clangor de trombetas, raios, trovões. Mas quando você vai ao alto do Monte Sião, o que você encontra é a Arca da Aliança, sem nenhuma cobertura, livre para você ver. O que você encontra é graça, relacionamento íntimo com um Pai que te ama. No alto do Monte Sinai, você encontra um Deus poderoso. No alto do Monte Sião, você encontra um Pai amoroso. E entenda o seguinte: o Pai amoroso não deixa de ser um Deus poderoso. Ele continua sendo um Deus poderoso. Mas ele, antes de ser para mim e para você um Deus poderoso, ele é um Pai amoroso. Sabe que se você for filho de um presidente, um CEO de uma grande multinacional, e o seu pai te convidar para trabalhar com ele
Ele é o CEO da multinacional, ele é o cara respeitado. Quando ele chega, os funcionários só faltam se levantar e fazer aleluia. Ele é um cara respeitado, ele é um camarada admirado, mas embora ele agora, você esteja trabalhando na empresa do seu pai, ele é também o seu chefe, mas antes disso, ele é o seu pai. Os funcionários se relacionam com ele de um jeito, você se relaciona de outro. Os funcionários têm uma distância, você tem proximidade. Os funcionários só se relacionam com ele quando ele está presente na empresa, mas você se relaciona com ele dentro da sua própria casa. Os funcionários só o veem de terno e gravata, você sai fim de semana com ele para jogar bola de bermuda e tênis. É diferente, é completamente diferente. Os funcionários se referem a ele como Senhor, você se refere ao seu pai como Abba, pai, paizinho, papai. É diferente, não significa que porque você é filho, você tem uma posição desrespeitosa com seu pai. Você ama o seu pai, você admira o seu pai, você respeita o seu pai, mas você tem um relacionamento de intimidade porque ele é seu pai. E ele não quer um relacionamento formal, distante com você. No Monte Sinai, não tem intimidade. No Monte Sinai, respeito, distância. Se eu ultrapassar a linha, eu posso até morrer. Mas no Monte Sião, eu me aproximo e não morro. Pelo contrário, eu recebo vida e vida e vida e vida e vida e vida e vida. Amém? Por isso nós somos filhos da livre. Nós não somos filhos da escrava. Quando você diz eu sou a igreja, implicitamente você está dizendo eu sou filho da livre. Jesus não era descendente de Ismael, Jesus era descendente de Isaac. A linha carnal, a linha física, genética da humanidade de Jesus, vinha da linhagem de Abraão e de Isaac, não de Ismael. Jesus era filho da livre e não da escrava. E nós cantamos aqui, se as montanhas adoram, eu também. Se as estrelas se curvam, eu também. Se os montes se ajoelham, eu também. Se Jesus era descendente de Ismael, eu não posso adorar a Deus. Mas se ele fosse e ele é descendente de Isaac, então eu também sou. Amém? E o meu relacionamento com Deus é o mesmo relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Porque segundo ele é, nós somos nesse mundo. O meu relacionamento com Deus não é um relacionamento distante, formal, é o mesmo relacionamento que Jesus tinha. Como é que Jesus se relacionava com Deus? Ele não olhava e dizia, gente, então vamos orar. Senhor, Deus, que se assenta num alto trono dourado, de veludo vermelho, com anjos rodando em volta, e querubins dizendo, glória a Deus, aleluia, voando por cima e por baixo, por diante e por detrás. Não. Ele simplesmente levantava a voz e dizia, Pai, eu sei que você sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Você percebeu que Jesus nem orou? Se fosse um religioso, ia parar na frente daquela sepultura. Gente, é muito difícil. O negócio aqui é brabo, hein? O cara está morto há 4 dias. Atenção, povo. O cara está morto há 4 dias, mas eu vou orar. É difícil, hein, gente? Estejam orando aí agora, intercedendo também, porque aqui o que eu vou fazer meu Pai. É difícil, hein, gente? É brabo. Meu Deus, Senhor, que se assenta no alto trono, nas altitudes e alturas, que vai além das estrelas. Eis aí que está lá dentro o teu servo Lázaro, está morto há 4 dias. Meu Deus do céu. Como é que vai ser isso, meu Pai? Há 4 dias, mas o teu poder pode. Meu Deus, tu sabes, meu Pai, aleluia. E Deus está lá em cima assim, bora, cara, fala aí, o que tu quer afinal de contas? Eu já estou sabendo, Lázaro está morto há 4 dias, e daí? Não me deu notícia nenhuma, quero saber o que você quer. Meu Pai, é pela misericórdia, Deus. Se tu quiseres, quem sabe, não sei, manda um sinal agora, uma nuvem que passa, uma pomba que voa, alguma coisa para a gente saber. Fala aí, cara, o que tu está querendo? Jesus não ficou enrolando com Salamaleques e dizendo que Deus estava sentado num trono dourado de veludo vermelho. Ele nem orou. Lázaro, no meu nome. Ele simplesmente deu uma ordem. Lázaro, sai para fora. E por que ele fez isso? Porque ele tinha uma segurança tremenda, fantástica, de que ele era filho legítimo de Deus.
Não havia sombra de dúvida no coração de Jesus. Mas quem é filho da escrava tem dúvida. Sabe como é que é, né? Às vezes Deus responde, às vezes não. De vez em quando a gente ora, a gente pede, depende da vontade dele. Tem gente que ele quer curar, tem gente que ele não quer, tem gente que ele quer matar. Então a gente ora, Senhor, se é para matar, mata e leva logo. Não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas eu só vou entender isso se eu receber uma revelação de que eu sou filho da livre e não da escrava. Se eu sou filho da escrava, o que eu quero? Eu quero colocar outros na mesma escravidão em que eu vivo. Mas se eu sou filho da livre, o que eu quero? Eu quero colocar outros na mesma liberdade que eu possuo. Por isso eu não tenho, nem ninguém na face da terra tem autorização da parte do nosso Deus para pregar a lei, porque a lei gera escravidão. É o que a gente leu nesse texto aqui de Gálatas. O que Deus nos comissionou é para que nós pregássemos a graça que liberta. Jesus, quando a gente diz Jesus liberta, a gente não usa essa frase? Jesus liberta. Você concorda que Jesus liberta? Por que Jesus liberta? Porque Ele é poderoso. Resposta errada. Perdeu 1 milhão. Resposta do milhão, atenção. Última resposta, você já respondeu 10 perguntas, você está com 900 mil na mão, resposta do milhão. Por que Jesus liberta? Porque Ele é poderoso. Resposta errada, perdeu 1 milhão, perdeu tudo, não vai levar 1 centavo. Qual é a resposta? Por que Jesus liberta? Porque Jesus é a graça. Porque Ele é a pessoa da graça. Não é simplesmente porque Ele tem poder, claro que Ele tem poder, não disse novidade nenhuma. Ele liberta porque Ele é a graça, e a graça é o que traz liberdade real, libertação real. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar? O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes isso aparece no Antigo Testamento, no livro de Salmos? N vezes. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia, no original hebraico, é chesed. Chesed é uma palavra que pode ser traduzida como misericórdia, bondade, benignidade, amor, graça. Quando a gente diz o Senhor é bom e a sua misericórdia, o seu chesed, dura para sempre, ou seja, a sua bondade, a sua benignidade, o seu amor, a sua graça, o seu favor imerecido para conosco, dura para sempre. A Bíblia chega a dizer alguma coisa que é incompreensível para a mente racional. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Isso é incompreensível para a mente humana, porque na mente humana, se nós formos infiéis, Deus não tem obrigação mais nenhuma de ser fiel conosco, porque é olho por olho, dente por dente. Então eu fui infiel, Deus perdeu agora a obrigação de ser fiel para comigo. Mas Ele diz o seguinte: quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus não raciocina com a mente humana. A mente humana raciocina em termos de olho por olho, dente por dente. Deus raciocina de um modo diferente. A mente divina olha para nós com um olhar de chesed, misericórdia, bondade, benignidade. Você sabe qual é a diferença entre bondade e benignidade? Alguém sabe a diferença entre bondade e benignidade? Bondade é um ato que você faz abrindo mão de alguma coisa sua para beneficiar alguém. Então, por bondade, eu de repente presentei o pastor com um telefone celular. Poxa, o pastor está precisando de um celular, ele não tem, então eu vou usar de bondade para com ele e vou dar o meu celular para ele. Eu vou dar de presente, vamos dar de presente para o pastor um carro novo. Vamos usar de bondade. O pastor está andando a pé e o carro dele bateu máquina e ele está sem grana, não pode comprar um novo. Vamos usar de bondade e vamos dar um carro de presente para ele. Legal, isso é bondade. Benignidade é diferente. Benignidade é a capacidade que Deus tem de olhar para nós a cada manhã e renovar todas as chances.
É a capacidade de Deus olhar para nós e dizer: ontem ele errou, mas eu renovo sobre ele hoje a minha benignidade, porque eu acredito nele que hoje vai ser diferente do que foi ontem. Sabe, é a capacidade que eu tenho de perdoar alguém e crer que aquela pessoa vai agir de modo diferente. Não é quando eu olho para alguém que me fez um mal, me pediu perdão, e eu olho para ela com um olhar de desconfiança. Eu olho para essa pessoa com um olhar de benignidade. Eu vejo nela e acredito que nela existe sinceridade. Deus olha para você sempre com um olhar de bondade, mas também com um olhar de benignidade. Deus olhar para você com um olhar de bondade significa que Ele está disposto a fazer o bem para você, te abençoar com bênçãos sem medida. Mas quando Ele olha para você com um olhar de benignidade, Ele está dizendo: hoje eu acredito que Ele vai acertar o alvo. Ontem Ele errou, antes de ontem também, na semana passada Ele errou o alvo todos os dias, mas eu não queimei o filme com Ele, porque a tendência humana é essa. Olha só a pergunta de Pedro para Jesus: e aí, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o cara que pisou na bola comigo? 7 vezes? Eu acho que Pedro imaginava que Jesus ia dizer assim: Pedro, tu é o cara, 7 vezes. Olha, você sabe, Pedro, que 7 é o número da perfeição. Eu vou te contar, hein? 7 vezes, cara, se você dissesse 3, já estava de bom tamanho. Mas olha, vejo que você não foi carne nem sangue que te revelou. 7 vezes, é vez pra caramba. O cara pisou na bola contigo 1, pisou 2, 3, 4, e você perdoa, e torna a perdoar até 7. Acho que Pedro pensava que Jesus ia responder isso para ele, porque Pedro já tinha recebido uma resposta, né? Ô Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, é um profeta, é isso, aquilo, um cara legal, gente boa. Não, mas vocês, quem vocês dizem? E Pedro: você é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus vivo. Pô, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Demais, foi o meu Pai que revelou isso para você. Agora Pedro talvez imaginasse que Jesus ia dizer: cara, 7 vezes. Aí Jesus diz assim: Pedro, não te digo 7, mas 7 vezes 70 por dia. Isso é o exercício da benignidade. Sabe, você perdoa, torna a perdoar, torna a perdoar. Isso não é humano, gente, isso é divino. Você e eu não conseguimos fazer isso na base da força, da obediência, na base do esforço. Você não consegue fazer isso na base da religiosidade. A nossa paciência humana tem limite. A de Deus é ilimitada. Nem o nosso amor presta para amar o nosso irmão. O nosso amor humano tem limite. O amor de Deus é ilimitado. Eu preciso do amor dele implantado em mim, para que eu possa amar você do jeito que ele ama a mim e a você. No meu amor humano, vai chegar uma hora que eu vou dizer: olha, deu para você, chegou no limite, agora daqui para frente eu não aguento mais. Se Deus não me capacitar de forma sobrenatural, eu vou chegar ao meu limite com você. Por que Deus não chega a nenhum limite com você? Porque Ele é ágape, Ele é amor, um amor sobrenatural, que não é um amor humano, é um amor sobrenatural, que se renova a cada manhã, e Deus olha para você todo dia com um olhar de benignidade. Ontem Ele errou, semana passada Ele errou, mas hoje eu creio que Ele vai acertar. Deus nem sequer sabe se você vai acertar, mas Ele crê que você vai acertar, e Ele te capacita para você acertar. E aí você pisa na bola e erra. Deus não olha e diz assim: já deu, já foi, esgotou minha paciência, não aguento mais. Não, Ele renova de novo a sua benignidade, porque Ele tem com você e comigo uma aliança, que também se chama Hesed, uma aliança que se baseia no amor, na bondade, na benignidade, na fidelidade, na graça, no amor infindável do nosso Deus, que foi selada com o sangue do seu próprio Filho. E todos os dias, Hesed se renova sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Vamos dar um tempo de adoração a Deus, um tempo de adoração por aquilo que Ele fez, porque Jesus subiu aquele monte. Jesus subiu aquele monte não porque Ele estava sendo forçado ou obrigado por uma força sobrenatural, impossível de ser resistida. Jesus disse: a minha vida
ninguém a toma. Eu voluntariamente a dou. Se Jesus não tivesse entregado voluntariamente a sua vida, lá na cruz, ele estaria pendurado naquela cruz até hoje, vivo, porque ele é a vida eterna. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele entregou o Espírito, a minha vida ninguém a toma, eu voluntariamente a entrego. Jesus podia ter parado aquele espetáculo de horror a qualquer momento que ele quisesse. Ele disse para Pilatos: você acha que eu não poderia falar com meu pai e ele enviaria legiões e legiões de anjos para me livrar? Eu poderia fazer isso, mas ele se entregou por nós, numa obediência cega, numa obediência dura, sofrida, para que você e eu não tenhamos mais que viver debaixo dessa obediência dura, cega, sofrida, para que nós agora possamos ter obediência como um fruto da nossa vida, como algo que flui sem esforço, que flui por amor. Amém? Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Pai. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você é digno de toda a honra, de toda a glória. Meu Pai, nós simbolicamente queremos subir o Monte Sião. Nós não queremos voltar para o Monte Sinai, o Monte da Lei, o lugar de fogo, fumaça, raios, morte. Nós queremos estar no Monte Sião, lugar de adoração, lugar de vida abundante, lugar onde o Teu Espírito Santo veio e encheu aqueles discípulos com vida, Zoe. Nós queremos Te dar adoração, Senhor, porque Você é um Deus maravilhoso, nosso Pai querido.